Preciso te atualizar também sobre o Corinthians, que deve rescindir nas próximas horas contrato de um jogador que ganha 800 mil por mês. Últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para completar, Ángel Romero, ex-Corinthians, interessa ao Furacão, paraguaio de 377 jogos pelo Corinthians e 67 gols marcados. E o Botafogo pode perder mais um titular para 2026, Savarino entrou na mira do Fluminense. Ao contrário de São Paulo, Corinthians e Grêmio, que não tem a cidade do Rio de Janeiro para oferecer como compensação ao Savarino, com o Flu ele permaneceria morando no Rio, é um desejo do próprio Savarino e dos seus familiares. E mais, Botafogo não pode admitir publicamente, mas precisa vender jogadores para juntar grana, tudo por causa daquele transfer ban de 114 milhões de reais. Pois bem, Fluminense e Botafogo negociam nesse momento para o repasse em definitivo do Savarino, além de dinheiro e o Wallace Davi. Esse jogador é um volante das categorias de base do Fluminense e um velho sonho do Botafogo. Na semana passada, enquanto o Fluminense tentava a contratação do Marlon Freitas e o Flu chegou a ser dado como favorito, antes da entrada do Palmeiras na negociação, o Wallace Davi já havia feito parte de uma possibilidade de troca envolvendo o Marlon Freitas. Importante registrar que o Botafogo passa por enormes dificuldades financeiras. E embora John Textor assegure que está tudo bem e que em janeiro vai fazer uma das maiores janelas de transferências, nesse momento o Botafogo está proibido de registrar novos atletas por conta daquela dívida que se transformou no transfer ban relacionada a Thiago Almada e ao Atlanta United, são 21 milhões de dólares ou 114 milhões de reais. Bora falar agora sobre o Corinthians, que está perto de rescindir o contrato de Fagner, garantindo uma economia de 800 mil reais por mês. Fagner já tem um acordo fechado para continuar no Cruzeiro por mais uma temporada, prorrogável por mais uma. O Cruzeiro quer contar com o jogador a pedido do Tite, mas também por causa do seu filho, Henrique Lemos, que integra as categorias de base e é super bem avaliado. Fagner tem mais um ano de contrato no Corinthians e custa 800 mil reais por mês. Diante de toda a dificuldade financeira do Timão, da necessidade de redução de custos, o clube precisa diminuir em 5 milhões de reais por mês sua folha salarial para cumprir o planejamento orçamentário. A tendência é que Corinthians e Fagner rescindam o contrato nos próximos dias, já esse acordo, como eu contei, entre o Cruzeiro e o lateral direito. Só para complementar, o Corinthians, antes de romper de vez o vínculo, quer ter uma última conversa com o Dorival Júnior para saber o que o treinador atual pensa a respeito do Fagner, mas diante do atual cenário, a realidade mais provável é da rescisão do contrato e da transferência do Fagner em definitivo para a Raposa. Agora, Nicola, o Corinthians vai pagar o transfer ban e o Talisca vai para onde? O Talisca é um dos vários muito bons jogadores cujo vínculo se encerra em junho desse ano. Anderson Talisca, Fred, Fabinho, o Matheus Pereira. Dá até para a gente fazer um vídeo bem legal de craques ou de caras muito acima da média que ficam livres no meio do ano, ou seja, já podem assinar o famoso pré-contrato, tá? Não dá para cravar para onde vai o Talisca, o Corinthians é um dos interessados, mas o ponto principal, o Timão precisa primeiro pagar seu transfer ban. A promessa do presidente Osmar Stabile, eu conversei com o presidente lá pelo dia 28 ou 29, agora estou na dúvida. E o presidente disse que a premissa básica para 2026 era pagar o transfer ban, embora reconhecendo todas as dificuldades. E pintou um probleminha novo, né? Como é que o Corinthians pretende quitar os 41 milhões de reais que deve para o Santos Laguna e aquela dívida de mais ou menos 40 e tantos milhões de reais com o Matias Rojas? O principal movimento seria de antecipação de recebíveis e utilização da grana vinda da Copa do Brasil. Importante registrar que da grana da Copa do Brasil vai sobrar muito pouco ou quase nada. E aí deixa eu só explicar o passo a passo. O Corinthians tem direito, como campeão da Copa do Brasil, a 77 milhões de reais, beleza? Dos 77 milhões, caíram nos cofres do Corinthians 68, vamos arredondar para 69 milhões de reais. O restante foi perdido com impostos e taxações e tudo mais. O Corinthians prometeu para os atletas metade do bicho. Então, tudo que ele recebesse, metade era dos jogadores. A gente está falando de 69,
mais ou menos 35 milhões de reais vão para os atletas. O ponto é que a Caixa bloqueou a outra metade, sob a justificativa do financiamento do estádio, das dificuldades que o Corinthians tem encontrado em bancar esse financiamento em dia. Então, a verdade é que o Corinthians não conseguiu usar a grana do financiamento a grana da Copa do Brasil para pagar nem sequer o prêmio do Memphis Depay. Vocês vão lembrar que o Memphis tem direito a 5 milhões de reais, 4 milhões e 725 mil. Como essa grana é livre de impostos, o custo do prêmio do Memphis Depay ele é um pouco superior a 5 milhões de reais. O Corinthians vai precisar de um dinheiro extra, embora, importante registrar, o Corinthians está tentando convencer a Caixa a abrir mão dessa grana. Beleza? Ó, o Júlio RS. Feliz ano novo, Nicola. Muito sucesso em 26 para você, o dobro, amigo. Dá para explicar esse bloqueio da Caixa de metade da premiação do Corinthians pela Copa do Brasil? Júlio, a justificativa oficial é de que trata-se de problemas relacionados ao financiamento do estádio. O Corinthians, ao longo do ano, atrasou alguns desses pagamentos, né? Apesar daquela vaquinha que gerou 40 milhões de reais, existiram problemas. Estou ligando para o presidente Osmar Stabile. O senhor vai bem, presidente? Eu vou bem. Como é que foi a virada? Boa, boa. Muito graças a Deus. Presidente, rapidinho para não tomar seu tempo, porque eu sei que o seu tempo é precioso. Por que a Caixa bloqueou lá metade da grana, presidente? Ah, então já tinha uma previsão contratual permitindo a eles. É isso, presidente? Tá. O Augusto ou do William? Ah, você não sabe quem foi. Tá. Do Ilho, tá. E você está tentando reverter essa história? Ah, tá. É verdade, você tem razão. Tá, perfeito. Tá. Claro. Você perdeu metade, você perdeu uns 35 pau nessa brincadeira, presidente, não foi isso? Porque é metade do líquido, né? Tá. Outra coisa, presidente, aquela game, Responsa Game não virou. Você vai fechar com a Esportes da Sorte, né, presidente? As garantias. Não apresentaram, tá. E aí você viu que eles estão fechando com o Vasco, né, presidente? Tá. Mas você já estava sabendo disso? Tá. Mas então você vai esperar eles eventualmente apresentar essa garantia antes de anunciar a Esportes da Sorte, é isso? Tá, perfeito. Já esperou até agora? Tá. Última coisa, presidente. O Transfer Ban, você tem alguma novidade para pagar? Como é que vai ser? Ai, cara. Tá. Aí você vai ter que pegar no recebíveis, você vai ter que antecipar recebíveis, é isso? Tá. O Fagner você já rescindiu? Tá. Mas na teoria não deve ser um negócio muito difícil de rescindir? Tá. Você vai exigir alguma coisa, presidente? Tá cuidando disso. Boa. Presidente, bom ano pro senhor, tá bom? Braço. Os 2 milhões e 900? O que é, presidente? Ah. Tá. Por causa de punição, o que era? E você reverteu? Bom, vou pesquisar direitinho. Mas como é que vocês fizeram? O que vocês fizeram? Estão liberados para jogar. Tá. Carro. Tá. Boa. Então tá bom. Presidente, parabéns. Abraço pro senhor. Bom, vamos lá.
estava falando com o presidente Osmar Stabile, ele estava contando agora que o Corinthians reverteu uma punição que havia sido imposta ao clube, depois até vou pesquisar para entender, mas o Corinthians não poderia fazer 2 jogos na Neoquímica Arena contra a Ponte Preta, e ele falou um segundo jogo, isso foi revertido, o Corinthians vai jogar em casa no Campeonato Paulista. Também estava contando que o José Martínez e o Garro tinham punições para serem cumpridas, do último Paulistão. Elas foram transformadas em pagamentos de cesta básica, e o Garro e o Martínez estarão à disposição do técnico Dorival Júnior para o Campeonato Paulista, tá? Outras coisas importantes. Por que o Corinthians ainda não anunciou a renovação do contrato da Esportes da Sorte? Porque o pessoal da Responsa Gaming ainda não desistiu. Eles prometeram apresentar as garantias bancárias até segunda-feira. Se não apresentarem, aí sim, o Corinthians vai se acertar ou vai fechar a renovação do contrato com a Esportes da Sorte. Ficou para segunda-feira essa questão. Perguntei para o presidente sobre a grana da Caixa. Por que a Caixa pegou dinheiro do prêmio? E aí o que o presidente falou é que isso estava previsto em contrato, tá? Então vamos lá. Quando o Duílio assinou lá atrás, ele não soube precisar se foi o Duílio ou Augusto, mas ele acha que era o Duílio. Quando o Duílio se acertou com a Caixa, ficou combinado que se o Corinthians fosse campeão e tivesse direito a prêmios, a Caixa poderia ficar com 50% do prêmio, do valor líquido. Aí eu perguntei, você vai tentar reverter essa história? Estamos tentando, mas é muito difícil. Difícil imaginar que a gente possa contar com essa grana de volta. Mais ou menos 35 milhões de reais. E eu falei, e o transfer ban? Como é que você está resolvendo um transfer ban? Daí ele falou, a ideia era usar boa parte dessa grana da Copa do Brasil para fazer o pagamento do transfer ban. Sem esse dinheiro, vou precisar ir atrás de mais opções. Antecipação de recebíveis é uma alternativa. Perguntei sobre a rescisão do contrato com o Fagner, ele disse que não deve haver problema, o Corinthians não vai fazer grandes exigências, tem contrato até dezembro, economia de 800 mil por mês, mas quem está tratando desse assunto para rescisão do contrato é o Marcelo Paz, novo executivo de futebol do Timão, beleza? Então é isso aí, galera. Ficamos com o giro de notícias do Corinthians, notícias atualizadas e dadas pelo Jorge Nicola do Timão. O que você achou? Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, visitar o nosso YouTube Shopping. Lá tem diversos produtos do Corinthians e tem também um link no comentário fixado. Dá uma olhadinha para dar aquela força pra gente, beleza? Obrigadão por assistir até aqui. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Vamos que vamos.